mais alto? Amém. Os irmãos podem dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Aleluia! A palavra de Deus é bem clara, que Ele é real. E essa palavra está em Isaías, capítulo 14, versículo 12. Como caíste, ó filho da alva, ó estrela da manhã, e você dizia em seu coração: subirei ao mais alto das nuvens, e serei como Deus. E também em Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, que eras querubim ungido, estava no jardim do Éden, mas o teu coração se ensoberbeceu, no teu coração foi achada iniquidade pelo seu comércio. Muitas pessoas dizem: essa questão de diabo é fantasia. Isso daí foi porque o povo judeu, ele se misturou com os outros povos no tempo do cativeiro, da Babilônia, e daí que veio o diabo. Não, a Bíblia é bem clara, que no livro do Jó, que teologicamente falando foi um dos primeiros livros escritos da Bíblia, fala sobre Satanás. Em Isaías, capítulo 14, versículo 12, fala sobre o diabo, a origem dele. Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, fala a origem de Satanás. E uma das porque eu digo que Satanás é real. Para você, meu irmão, e para você, minha irmã. Porque uma das maiores estratégias de Satanás hoje em dia é fazer com que todos nós, a raça humana, o ser humano, venhamos ter para conosco em nossa mente e em nosso coração que ele não existe. Aí eu pergunto: se nós temos que Satanás, ele não existe, se nós temos que o diabo de fato ele não é real, nós vamos lutar contra ele? Não. E aí? Vai se acumulando o quê? Problema por cima de problema, dor de cabeça por mais dor de cabeça. Como eu posso lutar contra aquilo que eu mesmo tenho em mim, ou eu entendo que não existe, que não é real? Essa é uma das maiores estratégias, irmãos, de Satanás, é mostrar que ele não é real. A palavra de Deus é bem clara. É ele que impede as bênçãos que estão nas regiões celestiais, quando Deus manda anjo nos abençoar nessa terra. E essa palavra está onde? Em Daniel, capítulo 10. Quando Daniel disse que jejuou, e aí ali foi um jejum parcial, por 3 semanas, 21 dias. E o anjo, quando desceu a Daniel, ele foi bem claro: olha só, Daniel, vou dizer isso com as minhas palavras. Desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração para com Deus, ou tivesse aberto a tua boca e falado palavras, eu fui enviado. Mas o príncipe da Pérsia, ele me travou, me impediu. Olha aí a Bíblia, em sintonia com Efésios, capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta, ela não é contra a carne e contra o sangue, mas contra o quê? Principados, potestades, dominadores, espírito maligno que habitam nas regiões celestiais. E o que aconteceu com Daniel? O próprio anjo lhe disse: mas eu fui pedido por quem? Pelo príncipe da Pérsia. E foi necessário que Deus enviasse arcanjo Miguel, que é o príncipe de Israel, para que me ajudasse nessa peleja, nessa trabalho, nessa peleja, nessa batalha. E depois de acabada a peleja, a batalha, foi aí que o anjo pôde descer e abençoar Daniel com aquilo que ele tinha que ser abençoado, com a resposta de Deus, uma resposta de oração. Deus, ele não impede as tuas bênçãos. O homem, ele não pode impedir as tuas bênçãos. A nossa carne, quem sabe ela pode impedir bênçãos, mas não é contra esses três que devemos lutar. Devemos ir na raiz, no alvo, lutar contra Satanás e seus anjos e tuas hostes. Temos feito isso no dia a dia, lutado contra Satanás? Temos colocado essa causa em oração? Temos orado com poder, com toda a garra, veemência, ousadia, intrepidez, que é símbolo do Espírito Santo na vida do ser humano? Ou temos lutado de maneira errada? Quando Jesus estava no deserto, em Mateus capítulo 4, estava lá Satanás. Uma das obras de Satanás, como falei em Daniel, é impedir, é travar as bênçãos de Deus ao homem. 2, é induzir o homem em pecado contra Deus. Olha que Satanás, quando Jesus estava jejuando no deserto, ele fez de tudo, fez o possível e impossível para colocar o quê? Assim como fez
com Adão e Eva no Éden? Para colocar Jesus contra Deus. Que venhamos entender, irmãos, que venhamos tomar a arma de Deus, a armadura de Deus, como diz em Efésios capítulo 6, ali no 13, 14, 15, 16, a fé, a couraça da justiça, o capacete da salvação, a bota da preparação do Evangelho, em nome de Jesus, e lutarmos contra aquele que realmente devemos lutar. Mais uma vez eu faço essa pergunta: temos de fato realmente lutado contra o diabo todo dia? A palavra de Deus é bem clara: basta cada dia o seu mal. E nós temos tomado, assumido essa responsabilidade espiritual? Temos entrado nessa guerra e nessa peleja espiritual? Nessa pregação de, em nome de Jesus Cristo, não venhamos dar lugar ao diabo. Segundo diz Efésios, capítulo 4, versículo 27. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre vossa ira. Versículo 27. Nem deixe lugar ao diabo. Ainda diz abaixo: aquele que furtava, não furte mais. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Que essa venha a ser a nossa postura. Que venhamos lutar contra Satanás, ao invés de dar lugar a ele. Se lutamos contra Deus, nós temos dado lugar ao diabo. Se lutamos contra o nosso irmão, o nosso próximo, porque essa não é a vontade de Deus, nós temos dado lugar ao diabo. Se lutamos contra a carne, nós não temos feito a vontade de Deus, mas temos dado lugar ao diabo. A nossa verdadeira luta é contra Satanás. Que ao acabar dessa pregação, acabar desse culto, venhamos sair com isso bem cravado em nossa mente, em nosso coração, e sermos espiritualmente responsáveis